Viva! Sara Sá, jornalista, comunicadora de ciência. Tens passado a tua vida, os últimos 20 anos, pelo menos na visão do jornalismo e agora a tratar de comunicação de saúde. E isto hoje é mais ou menos uma conversa entre jornalistas reformados, não é? Reformados ainda não, ainda não. Saudosistas. Saudosistas. Saudosistas do jornalismo. Tens saudades do jornalismo? Sim e não. Eu fui muito, muito feliz no jornalismo. Eu não consigo imaginar outra profissão que me fizesse tão feliz e que me trouxesse tanto, que me enriquecesse tanto. No entanto, penso que o meu trabalho, a minha missão está cumprida e estou feliz no que estou a fazer agora. E, portanto, saltamos a seguir para fazer. Agora, neste momento, estás numa instituição chamada INESC-ID, que é um nome sexy, já lá vamos. E escreveste um curioso livro de que vamos falar, que são 100 mitos sem lógica, como se a lógica contasse. A lógica conta para contar uma boa história. Para mim é essencial. Aliás, eu acho que não tem um defeito, é quase uma compulsão. Se uma história não tem lógica, eu fico completamente desorientada. É uma coisa que me perturba mesmo. Eu tenho dificuldade em lidar com a falta de lógica, com o déficit de lógica. Isso é o teu coração cientista? Para as pessoas que não sabem... É o meu cérebro cientista, eu diria. Tu escolheste estudar engenharia aeronáutica. Aeroespacial. Aeroespacial. Sim, aeroespacial. Eu sou da primeira turma da aeroespacial. O que é que te deu na cabeça? Deu pouco na cabeça, porque aí foi coração. Aí foi uma decisão muito mais emocional do que propriamente racional. Porque eu gostava de espaço, de astronomia, de estrelas, dos programas do Carl Sagan e tinha muito boas notas, o que pode ser uma vantagem, mas no meu caso acabou por ser um problema, que é podia escolher praticamente o que quisesse e isto foi difícil de gerir e acabei por entrar para este curso, ou escolher este curso porque era novo, abriu naquele ano e porque havia essa magia do espaço para mim, da astronomia, de ver estrelas com o meu pai, de ver os eclipses quando era miúda, no terraço de casa, portanto... Nada do que te estou a dizer é muito racional, é completamente emocional. E o que é que se aprende num curso? Olha, aprende-se muito pouco de astros e essa foi a minha decepção. O curso é muito mais sobre mecânica e aerodinâmica e propulsão e termodinâmica e matemática e física e química do que propriamente astronomia. Aliás, não tem nada de astronomia. Aprende-se o quê? Aprende-se como calcular... A fazer aviões, como é que os aviões voam, como é que se controlam aviões. No fundo é um curso muito parecido com a engenharia mecânica, sendo que a mecânica está mais virada para os carros e outro tipo de máquinas e o aeroespacial está virado para aviões, não é? E aeronave, outro tipo de aeronaves e foguetões e satélites. E portanto podias estar agora neste momento a trabalhar para o Sr. Musk, a construir para aí uns foguetões para ir até à Lua? Podia. Por acaso acho que não tenho nenhum colega ou ex-colega no Musk, mas tenho colegas na Agência Espacial Europeia ou na Airbus, em empresas do setor. E ainda te fascina aquela ideia, não sei se alguma vez te fascina, o céu e as estrelas, sim, já percebi. Sim, mas se calhar não. Não a mecânica da coisa. Não, e também se calhar já não de uma forma tão romântica. Hoje em dia vejo o espaço mais como um setor comercial de grande crescimento, de crescimento exponencial, económico e de atração de talentos, mas acho que perdeu um bocadinho daquela magia que eu acho que nós só sentimos quando somos adolescentes e jovens inconscientes. E depois foste encontrar esse fascínio quando vens fazer jornalismo? Sim. O que é que conta no jornalismo? Fizeste muitas vezes jornalismo de saúde, fizeste muito jornalismo de ciência também. À procura de quê? Como é que se conta uma boa história? Eu acho que a história no jornalismo, ou melhor, no jornalismo de ciência e da saúde, existe ou tem o poder de captar a atenção, porque tipicamente os temas de saúde e de ciência são complicados, como são os da economia ou até os da política. E uma história, ou uma boa história, ajuda, ou pelo menos era assim que eu via, ou ainda hoje o vejo, ajuda a captar a atenção do leitor. Nós somos viciados em histórias, não é? Nós crescemos, a nossa evolução dependeu da nossa capacidade de contar histórias e em pequeninos é assim que aprendemos a linguagem, é assim que nos vinculamos, é assim que aprendemos na escola, é através da história. E eu penso que para os adultos se mantém isso. E uma boa história ajuda-nos a fazer passar depois aqueles temas mais complicados ou aqueles conceitos mais complicados de uma forma a aprender o leitor.
Mas sendo que, lá está, contar uma boa história, um era uma vez funciona sempre bem, um personagem, um herói, um inimigo, obviamente, mas depois há isso, a substância das histórias, aquilo que nós temos que contar, que temos que pôr lá dentro, que é complexo, cada vez mais difícil de contextualizar. Lembro-me sempre que contava aos jovens estagiários, em modo de piada, espero que tenha sido assim entendido, que é: não deixes que a verdade estrague uma boa história. Sim. E assim, que lá está a tal fronteira. Como é que depois que ferramentas é que tu usavas para conseguir Não. fazer essa autópsia Isso eu acho do que tema? nunca fiz, deixar que a verdade, quando muito, podia não contar a história. Se a história não me parecesse boa o suficiente, podia não contá-la. Manipulá-la de forma a que deixasse de ser verdadeira, acho que nunca o fiz, pelo menos de uma forma consciente, porque este também é o primeiro compromisso do jornalismo, é a verdade, não é? É verificar. É verificar, é uma utopia. Nós sabemos que a verdade absoluta, a filosofia diz-nos isso, não é? A verdade absoluta não existe, o conceito de verdade varia, é subjetivo, acaba por ser subjetivo, mas deve ser um objetivo, não é? Deve ser o que nós procuramos. E porquê é que eu gosto tanto do jornalismo de ciência? Porque este também é o objetivo principal da ciência, não é? A ciência procura verdades que são verdades, pelo menos naquele momento, no estado em que nós estamos, à luz da evidência, aquilo é o que se acredita que é verdadeiro. Mesmo que amanhã o cientista descubra outra coisa, diametralmente oposta. E isso é que é o interesse principal da ciência, e isso está sempre presente na vida dos cientistas e até certo ponto também na vida dos jornalistas. Nós retratamos o momento, a atualidade, o que é verdade hoje, não é? Que amanhã pode parecer um Einstein que nos obriga a pensar, a repensar tudo aquilo que nós pensamos até então. Apesar de tudo, tu jornalista, agora tu comunicadora de ciência e ajudando os cientistas a comunicar melhor, sempre houve uma tensãozinha, para dizer o mínimo, entre os cientistas mais ortodoxos e os jornalistas mais teimosos, que é, por um lado, o jornalista em busca da história, da facilitação absoluta daquilo que é complexo para que qualquer pessoa consiga entender, e depois o cientista da nanocaixa, que acha que o rigor absoluto, tremendo e detalhado, é a verdadeira substância da história para contar. E estes dois mundos nem sempre andam a par. Há aqui uma tensão. Pode haver, mas sabes o que eu vivi ao longo dos mais de 20 anos de contato quase diário com cientistas e que vivo hoje em dia na minha instituição onde eu trabalho, no Instituto de Investigação, é que há uma abertura cada vez maior para a necessidade de comunicar. E até porque as regras do financiamento assim o obrigam, não é? Todos os financiamentos públicos obrigam a que haja uma participação, uma comunicação daquilo que se está a fazer. Portanto, é preciso haver visibilidade? É preciso visibilidade. E esta ideia de que há dois níveis de comunicação, portanto, uma comunicação entre pares e uma comunicação para o público em geral, é cada vez mais bem aceito pela comunidade de cientistas. E existe. Os cientistas falam entre eles coisas complicadas que só eles entendem, numa linguagem muito própria, e cada um na sua área de especialidade. Sim. E isso, quer dizer, se nós formos lá espreitar, nós leigos, coitados de nós, não vamos perceber nada do que é que eles estão É a assim falar. que eles falam nos congressos, é assim que escrevem nas publicações científicas, escrevem para os pares, com os pares em mente. Mas há cada vez mais cientistas envolvidos em atividades de comunicação para o público em geral, até projetos com escolas, em feiras, com jornalistas. E há esse esforço, e o que eu tenho percebido é que há uma grande consideração e um grande respeito pelas pessoas que fazem essa ponte, que conseguem, como eles dizem, traduzir informação complicada em coisas simples e apetecíveis. Qual é o teu método? Tu lá no INESC-ID, já agora o que é que quer dizer INESC-ID? Que é para... Instituto Nacional de Engenharia e Sistemas de Computadores, Investigação e Desenvolvimento. Portanto, espero não me ter enganado. Malta inteligente que está a fazer o quê? O que é que neste momento Olha, está a acontecer? nós acabamos de celebrar 25 anos, foi esta semana, o evento de comemoração. E uma das coisas que podemos constatar é que as áreas com que nos lançámos no ano 2000, são exatamente as áreas da moda hoje em dia. Foi quase, até parecia que os fundadores tinham uma bola de cristal e que iriam adivinhar, e que adivinharam o que é que viriam a ser as áreas de topo hoje em dia, que são o quê? Inteligência artificial aplicada à medicina, blockchain, portanto, machine learning, todos estes chavões que hoje em dia quase se tornaram de conhecimento comum, é aquilo em que trabalham os investigadores do INESC-ID. E começaram há 25 anos a pensar... Sim, em 2000, no ano 2000.
Assim, na altura não se falava tanto em inteligência artificial como se fala hoje em dia, mas ela já existia. As redes neuronais, que são a base também de boa parte dos sistemas de inteligência artificial, isto era exatamente a área de trabalho, a área principal. Na altura já se estudava muito concretamente a questão da linguagem. Qual é a palavra que vem a seguir, que é a base fundamental da. Processamento de sinal, fala, processamento de fala, eram áreas que já existiam. Telecomunicações também, ou comunicação. Qual é a tua fé na inteligência artificial? Não é uma fé. Eu não sou uma pessoa de fé. A inteligência artificial é óbvio, vou dizer aqui banalidades, não é? Tem um potencial gigantesco, é uma área onde a evolução é assustadora, é avassaladora. Basta pensar que há 2 anos ninguém tinha ainda ouvido, ou pelo menos o cidadão comum não tinha ouvido falar sobre ChatGPT ou a inteligência artificial, e hoje em dia está nas bocas do mundo. Toda a gente fala em ChatGPT, sabendo com mais conhecimento ou menos conhecimento de causa. Temos surpresas a cada passo, como tivemos esta semana com os chineses, que foi um salto, podemos dizer, um salto quântico, provavelmente, no uso da inteligência artificial. No entanto, e isso, as pessoas que discutem ou que trabalham na área da inteligência artificial normalmente dividem-se entre os otimistas e os pessimistas, e eu sou, como sempre, uma pessoa otimista em geral. E qual é que é o receio? É aquele mito ou aquela ideia de que a inteligência artificial vai sobrepor-se ao humano Tomar e conta disto tudo. tomar conta disto tudo. Eu, sinceramente, não acredito que isto venha a acontecer. Porque o cérebro humano continua a ter uma capacidade incomparável, imensurável, quando comparado com o sistema físico. Não é? Mas estás a falar de quê? Da criatividade? Estás a falar da criatividade perspectiva? E até outras funções que para nós são óbvias e imediatas, que um bebé de um dia consegue fazer e que num sistema computacional são muito difíceis de programar. Um exemplo crucial ou paradigmático é o reconhecimento de formas e de objetos. Para ensinar um sistema de inteligência artificial a reconhecer um gato, que um gato é um gato, são precisas horas e horas e horas e horas de treino. É preciso mostrar milhões de fotos de gatos até que um sistema de inteligência artificial consiga identificar Está aqui um gato. todos os sinais que evidenciam que é um gato. E uma criança muito pequena. Pessoa vê um gato, vê dois ou se calhar vê um gato num livro, não é? As crianças normalmente aprendem até a ver animais nos livros e aprende e reconhece. O que significa, lá está, que nós somos máquinas altamente sofisticadas com uma capacidade de aprender infinita, capacidade, lá está, de organizar o pensamento e de conseguir imaginar o futuro. Para uma filha de um poeta, que é o teu caso, imagino que é uma coisa que tu aprendeste desde muito cedo. Lá dentro, lá em casa, no INESC, esse debate entre os otimistas e os pessimistas que dados é que estão em cima da mesa? De que é que eles falam? Porque se eles há 25 anos estão a inventar isto, alguma coisa verão mais do que nós. Eu acho que a balança está mais do lado dos otimistas, do que eu tenho podido perceber. Há um discurso muito racional sobre a inteligência artificial e há até uma tendência de se fugir ou de trazer um bocadinho de água à fervura toda essa excitação, todo esse entusiasmo, talvez um pouco desmesurado relativamente à inteligência artificial e ao seu potencial. Penso que nós lá na casa tentámos ser muito concretos, muito racionais e objetivos relativamente a esse assunto. Então já falam o que é que investigam a seguir? Agora tenho curiosidade para saber o que é que vai acontecer daqui a 25 anos. Sim. Eu penso que uma das áreas, e esta é uma das nossas áreas temáticas, é a aplicação à saúde. E eu acho que será uma das áreas que mais beneficiará, e já está a beneficiar, da utilização de sistemas de inteligência artificial para diagnóstico médico, para realização de cirurgias à distância, para encontrar padrões no tratamento de doenças e agrupar pacientes de acordo com o seu património genético, as patologias de que sofrem, as suas condições físicas, sociais. E dessa forma melhorar e conseguir o tão almejado tratamento direcionado, não é? Que é algo de que se fala já há uns 20 anos, mas que ainda não é bem a realidade. Portanto, à procura de, através dos grandes números, encontrar padrões muito pequenos e repetidos, personalizar de alguma maneira as pessoas. Isso implica um acervo gigantesco de dados, obviamente, grande computação. E a segurança, porque quando nós olhamos para isto, eu fico sempre a pensar que, volta e meia, nós ouvimos falar que há um hacker qualquer, que um pirata informático que conseguiu entrar num sistema. Quanto mais potentes forem estes sistemas, de alguma maneira podemos proteger-nos melhor,
De outra maneira, os sistemas podem ter uma vulnerabilidade que pode ser mais perigosa para nós enquanto seres humanos. Sim, a questão da ética e da segurança é essencial. Pelo menos na Europa é um tema que está em cima da mesa e há muitas iniciativas no sentido de assegurar que não só os sistemas desenvolvidos na Europa o cumprem, como aqueles que são utilizados na Europa, desenvolvidos noutros países ou noutras regiões do globo, como a Ásia, por exemplo, que se forem utilizados na Europa têm que cumprir. E nós no ESCID até fazemos parte de um consórcio financiado pelo PRR, que é o Center for Responsible AI, portanto o Centro para a Inteligência Artificial Responsável, em que uma das premissas é precisamente que tudo o que seja desenvolvido no âmbito do projeto cumpra os critérios da IA, ou da inteligência artificial responsável. Tem que Portanto, ser uma ético, regulação. não parcial, uma regulação, mas que é independentemente da lei. Portanto, por princípio, tudo o que vier a ser desenvolvido, e há inclusivamente aplicações médicas, que depois se quiseres posso dar alguns exemplos, tem que cumprir estes princípios, que passam por ser transparente, não ser enviesada, ou seja, ser imparcial, não Não me escolher a mim ou a ti. umas pessoas relativamente a outras, e no fundo cumprir o que é a Constituição. Porque se nós quisermos pensar o que é que são as regras para uma inteligência artificial responsável, é uma inteligência artificial que cumpre os princípios da Constituição ou dos direitos E humanos. além, obviamente, da reserva dos dados europeus em servidores europeus, que também está nas regras, Sim. que aplicações vêm aí? O que é que... Olha, nesse projeto que estava a falar, uma das aplicações que tem tido mais destaque e que talvez seja mais impressionante e até já foi referenciada em publicações fora de Portugal, é o Halo, que é uma tecnologia que permite a pessoas com esclerose lateral amiotrófica ou outras pessoas que já não consigam falar, que tenham perdido a capacidade de falar por alguma doença ou acidente, consigam comunicar com a família, inclusivamente com a sua própria voz. E isto é feito com um sistema de inteligência artificial a partir de gravações que as famílias possam entregar ou que a pessoa tenha feito enquanto ainda consegue falar, e depois cria-se uma persona do indivíduo com os seus gostos, o seu passado, o seu histórico familiar, e depois é possível, através de um sinal que a pessoa dá, que basta franzir a testa, por exemplo, responder a perguntas e ter até uma ligeira conversa com alguém. É uma criação de uma personagem digital, quase um robô digital? É uma persona digital que tem as características da pessoa em questão, portanto, da pessoa que tem a patologia, para que as perguntas que lhe são feitas possam ser respondidas, ou que as respostas que são dadas relativamente às perguntas que lhe são feitas estejam de acordo com aquilo que ela é, o que ela quer, com os gostos. Vou-te dar um exemplo, porque não estou a explicar muito bem, vou-te dar um exemplo concreto. A mulher, isto foi uma situação real. Um senhor com esclerose lateral amiotrófica estava a conversar com a mulher e ela perguntou-lhe: o que é que queres jantar hoje? E aparecem 3 ou 4 opções. E quando surge a opção que ele quer, ele basta fazer um sinal e essa mensagem é transmitida para um telemóvel ou pela voz. Pode ser: eu quero jantar bife com batatas fritas. Apesar dele não estar a mexer, não estar a falar. E, portanto, pode declarar aquilo que quer e aquilo que não quer, o que é uma coisa Sim. absolutamente formidável. Algum dia poderão haver uns robôs ou umas personas dessas que vão trabalhar para nós e, quiçá, nós podemos passar algum tempo mais a ler os livros que nos interessam. Tu publicaste há uns tempos um livro muito engraçado, de seu nome, Sem Mitos, Sem Lógica, portanto, cá está, um livro amarelo, podem vê-lo, que é um livro muito, muito curioso. Lá está, nós falamos do jornalismo, falamos agora da ciência, do amanhã que será melhor, todos esperamos que hoje, e todavia há pequenas histórias ditas virais, podem ser desde as fake news de que agora tanto se fala, mas podem ser mitos mais ou menos urbanos, que apesar de tudo, apesar de toda a ciência do mundo, sobrevivem e estão aqui e são contados. Sim. Que raio de mecanismo é este que torna enfim, um mito, uma informação que já foi várias vezes não comprovada ou desmentida, manter-se à tona e continuar a fluir? Olha, eu acho que uma das razões é algo que já falamos aqui, que é as histórias. Normalmente a estes mitos estão associadas histórias.
E as histórias têm esse poder, não é? Que nós estávamos a falar no início. E perpetuam-se por causa disso. Um dos mitos que temos aqui é que não se pode beber vinho quando se come melancia. E é essa história, normalmente vem associada a alguém que conhecia alguém que estava num piquenique E que teve uma e congestão. comeu e teve uma congestão. E isso penso que torna estes mitos mais fortes. O facto de haver uma história associada torna-nos mais reais. Outra razão, porque eu acho que as pessoas acreditam em mitos, é porque é uma forma de justificar ou de compreender o incompreensível. Vamos supor, voltando ao caso da melancia com o vinho, que terá havido realmente uma situação em que alguém estava num piquenique feliz e contente e a seguir morreu. E não se sabe porquê. Provavelmente teve um AVC. Não sabemos, não há uma causa e efeito. Não foi as pessoas não investigado. encontraram uma razão para. Estava tão bem, tão feliz e de repente morre. Pode ter tido. A ciência, a medicina pode dar várias razões: um aneurisma, um AVC, quer dizer, um infarto. Foi da melancia. Foi a E do vinho. melancia. É uma resposta que está mais próxima, não é? E então. Portanto, é no fundo a procura de tentarmos encontrar respostas simples para problemas complexos ou para coisas que Inexplicáveis, não sabemos. pelo menos, que não sabemos. Olha, há vários mitos, alguns, eu fiz aqui uma coleção, eles são 100 mitos, mas 100. alguns que para mim são muito curiosos. E o primeiro tem a ver com o cérebro, exatamente, e com o nosso intelecto, que é um mito que diz assim: só usamos 10% do nosso Sim. cérebro. E depois a internet está pejada de coisas que é faça aqui este curso, ou faça aqui esta Ou esse meditação, teste, faça que é para conseguir alargar esses jogos. dos 90% para os 100%. Isso depois há um outro aspecto aqui nos mitos, é que muitas vezes esses mitos são criados também porque há interesses comerciais por trás. É um negócio. É um negócio. Alguns serão. Portanto, se a história for boa e eu disser assim, em princípio não és tão burro como pareces, Há quem tenha- porque só estás a usar um bocadinho da tua Há inteligência. quem tenha interesse em perpetuar os mitos porque dá dinheiro a ganhar, não é? É outra das explicações possíveis. Mas há aqui alguma base de que... Não há de base que... nenhuma. Nós usamos todo o potencial do nosso cérebro, exceto se tenhamos quem tem lesões ou déficits, não é? Mas à partida nós precisamos. O corpo humano e a natureza em geral está feita de acordo com o princípio da energia mínima. Nós não temos estruturas ou no caso, órgãos para não usar. Não há tralha. Não há tralha, exato. É uma boa maneira de dizer. Olha, então, isto é o teu cérebro de cientista, que é tu a dizeres-me isto Sobrepõe-se a tudo. é o princípio da inteligência, da energia O mínima. princípio da energia mínima. Portanto, gastamos o mínimo de energia possível para cumprir as tarefas que temos que cumprir. Isso parece-me um Está apelo à tudo preguiça. otimizado. Isso parece-me um apelo à Não, preguiça. é uma otimização para a energia. E o cérebro é o órgão que consome mais energia de todo o corpo humano. Eu não sei como é que tu és, mas eu sou um procrastinador, portanto, aquela coisa que é se calhar posso fazer mais tarde do que faço agora. Eu também sou, mas tento combater dia a dia. Mas se temos que combater Passo a passo. é porque ela está lá, não é? Está lá. Sim, porque nós também temos. Isso também é. Podemos pensar que é uma explicação que é pelo princípio da energia mínima. Tendemos à preguiça ou à inércia, não é? A não mudar o que estamos a fazer. Mas para a natureza e para a evolução, isso permitiu-nos ser altamente eficientes. Todos os organismos vivos são altamente eficientes. Isto na altura em que pelo menos era difícil encontrar comida e caçar e afins. Exato, em Hoje- tempos de escassez. hoje não é? Por isso é que depois, hoje em dia, somos obesos, não é? Ou há muita obesidade, porque nós estamos preparados. Todos menos nós dois. Não vamos dizer nomes. Olha, quer dizer, há um mito aqui associado a este, quer dizer, dos 10%, que é aquele mito que diz que o cérebro dos humanos é gigantesco, é grandioso. Sim, isso aí é o nosso egocentrismo, não é? O humano acha-se sempre, nós todos, que estamos acima dos outros animais. Nós e versus o macaco. temos uma visão de superioridade, inevitavelmente. E para já não é o maior cérebro da natureza, os cachalotes têm cérebros muito maiores. Esse é o teu pensando coração só- açoriano já aqui a dizer. Pode ser. Mas isso, além de emocional, é também racional. Mas realmente obviamente que há aspectos do nosso cérebro que são únicos, que é, por exemplo, o crescimento depois do nascimento. O nosso cérebro cresce muito, de uma forma muito maior do que outros cérebros, e também a capacidade de ligações que conseguimos estabelecer. Isso é único. Entre os Neurónios, sim. As ligações entre neurónios, nós conseguimos construí-las
incomparavelmente mais do que outros seres. Olha, eu quando estive a vivos. ler a história do mito dos 10% do cérebro, depois dediquei-me a pensar que posso pensar no Einstein ou posso pensar num Lobo Antunes, que é estas pessoas especiais, às tantas, eu não sei se usam mais cérebro, mas pelo menos aparentam usar melhor o cérebro, não é? Porque sabem pensar outras coisas diferentes das nossas. Oh, lá está as ligações, porque o raciocínio tem tudo está relacionado com as tais ligações ou sinapses, não é? Entre neurônios e conseguirão estabelecê-las de outra forma. Obviamente que nós não nascemos todos iguais, isso é um mito, esse sim é um mito, não é? Objetivamente não nascemos todos iguais, mas Biologicamente, logo à cabeça. biologicamente teremos o mesmo cérebro, mas depois as ligações que estabelecemos não são as mesmas. Isso ali às vezes quando são irmãos gêmeos, por exemplo, que estão no mesmo sítio, Sim. sobre o mesmo ambiente e todavia Sujeitos eles aos mesmos estímulos e são pessoas têm diferentes. personalidades diferentes, não é? Mas mesmo aqueles que se vestem de maneira igual. sim, que Mas, são obrigados, penso eu, que é preciso de maneira igual. Mas é sempre uma combinação entre o material, o nosso património biológico e os estímulos a que estamos sujeitos e depois os nossos interesses, não é? Que nós também temos. Olha, já que falas nisso, porque há um outro mito lá, o mito 51, que ainda por cima é um mito. Ai, não sei de curioso. cor, vais ter que me dizer qual é. Mas eu vou-te já dizer que é homens e mulheres têm cérebros diferentes. Pois. Não é? Que dizem, não, mas os homens têm um cérebro que é tipo gavetas, põem as coisas E lá está. e as mulheres têm Lá um está cérebro correlativo. O condicionalismo social. Nós, pais, professores, educadores em geral, é muito difícil que não tratemos os meninos rapazes de uma maneira diferente do que tratamos as meninas raparigas, não É é? uma criação social. É um efeito social do ambiente. Toda a sociedade está construída desta forma, não é? Podemos pensar pelas cores, não é? Começamos a vestir, mas isso é algo que tem vindo a diluir-se. Mas o menino de azul e a menina de cor-de-rosa, até aos brinquedos que damos, os carros e os legos aos meninos, e as bonecas e as cozinhas às meninas. Até o nosso boletim de nascimento É diferente. das meninas é cor-de-rosa e dos meninos é azul. Exato. Começa por aí, Portanto, não é? nós se formos analisar, há esse condicionalismo social desde que até antes do nascimento. Então, não é? e os cérebros? Deixa-me ir mais longe. Eu acho que o cérebro das mulheres funciona tendencialmente melhor. Melhor depende de qual é que é o teu critério, não é? Melhor sob que análise. Pensam mais rápido, correlacionam mais coisas. Não, há uma coisa que se diz, mas eu volto a dizer que é um resultado tu de uma entraste em construção astrofísica social. e eu não. Pronto. Também não tentaste. Não, Mas não tentaste. seria uma catástrofe. Matemática Algo não é a que minha se praia. diz os rapazes tendem a ser mais focados. É aquela coisa que se diz, as mulheres têm capacidade de multitarefas e os homens não. Mas se calhar também porque são condicionados desde pequenos a serem mais focados numa única tarefa e quando a realizam são altamente eficazes. Há um E as treino. mulheres têm mais esta. Mas também porque as mulheres na vida adulta, e se calhar até começam antes, têm mais necessidade da multitarefa, não é? Porque nós sabemos que as tarefas domésticas, as responsabilidades familiares, tradicionalmente estão mais a cargo das mulheres. É uma questão E de isso adaptação. e isso obriga a que haja essa multitarefa, o que é péssimo para o cérebro, já que estamos a falar de cérebro. É uma das piores coisas que se pode fazer ao cérebro, é estar em multitarefa. Ligar e desligar, ligar e desligar, isso é muito mau para a eficiência cerebral, para o raciocínio. Portanto, mais vale ir fazendo uma coisinha de cada Uma vez. coisa de cada vez, concentrar numa coisa de cada vez. Isso é Parece-me- outra luta. Falámos da procrastinação. Eu fazer tudo. É algo que eu tento também combater. Tentar Então, fazer. o que é que tu fazes? Que táticas é que Deixar usas? de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tenho tentado consegues? controlar, tenho tentado controlar. Mas o jornalismo também não ajuda, não é? Também não ajuda, não, porque a gente ajuda. tinha sempre ali várias coisas para fazer. E isso E trabalhar era numa sempre... redação não ajuda. Pois é, não é? Quer dizer, para quem nunca trabalhou numa redação, obviamente as coisas são muito, muito complicadas. Bom, há sempre um momento em que podemos ir descansar, pelo menos um bocadinho, embora os jornalistas sejam tidos como o tal mito dos homens sem sono, das mulheres sem sono, agora tem uma profissão bastante feminina. 8 horas é o mínimo que nós precisamos para dormir, exceto o professor Marcelo, que obviamente... Um sortudo, tenho imensa inveja das pessoas que não precisam. Ficam com mais horas para Viver. Eu queria imenso. Sim, isto convencionou-se dizer 8 horas, mas
Mas há variabilidades, já está, há variabilidades biológicas e qualquer coisa entre 6,5, 7 e 9 e tal, 10 num adulto, Estamos bem. estamos bem. Lá está o Dr. Einstein, o professor Einstein, dormia que se fartava e fazia coisas A espertas. pessoa é que tem que saber como é que se sente bem, não é? O que é o seu ótimo. E uma das formas é, por exemplo, não acordar com o despertador e ver quando é que se acorda ou como é que se está durante o dia. Conheço poucas pessoas que acordam assim sem o despertador e sem Eu pensar acordo sobre sem o isso. despertador. A sério? Grande Não, sortuda. só ponho despertador se tenho um voo ou se essa entrevista tivesse sido logo de manhã, provavelmente tinha posto. Porque é para acordar e para ter a certeza. Porque olho para o planeta agora e é um planeta cada vez mais rápido, com cada vez mais estímulos, cada vez uma canseira maior de estímulos às 10 da noite ou às 11 da noite, a hora em que devíamos estar se calhar a pensar em descansar. Estamos todos ali a fazer no telemóvel com as luzinhas azuis nos olhos. Não se descansa assim também, não é? Pois, é um dos conselhos para dormir bem é precisamente não estar com luzinhas azuis antes da hora de ir para a cama, não é? Olha, há eu estou a contrariar todas as regras do clickbait, das pessoas clicarem para ver. Há um mito sobre o corpo humano, o mito número 2. Foste tu que escolheste a ordem, não fui eu, está no livro, que foi o editor, no caso, Foi o editor, que escolheu a ordem. Fazer sexo é um ótimo exercício físico. E tu pões um carimbo disto a dizer mito. Por amor de Deus. Se sentires mais confortável, deixa estar. Dizemos que Esse acho sim. que é daqueles mitos que não faz mal manter. Há outros que podem ser mais prejudiciais. Sim, não é, em termos de gasto calórico, não é muito representativo. É pequenino. O gasto calórico é baixinho. Lá. Baixinho. Mas não quer dizer que o sexo não faça bem a muitos outros aspectos da nossa vida. Contribui para a longevidade, ajuda a combater a depressão, aproxima as pessoas. Há inúmeras virtudes do sexo. Gastar calorias não é uma delas. Gasta, obviamente, mas andar a pé, por exemplo, fazer uma caminhada, gasta mais calorias do que o sexo. É que lá está, aqui estamos a colocar um tema que tem, obviamente, interesse geral, ligado a um tema que também tem interesse geral, que é não engordar ou emagrecer, ciclicamente. Sim, manter o peso. A junção destas duas coisas claramente torna isto uma história completamente tão apelativa e tão interessante que já ninguém vai discutir. Entre o sorriso e entre o crédito absoluto desta história, obviamente ela vai funcionar sempre. Sim, é um bocado sedutor, não é? Eu vou comer muito bem, mas não faz mal, até porque dá assim uma certa ar de garanhão, não é? Suponho eu, ou de eu gasto isso tudo depois logo ali numa noite tórrida de sexo. Lá está, Não tem problema nenhum que a pessoa continue a dizer isso, mas não é verdade. Lá está, a mentira também faz parte destas coisas. Estamos no tempo das fake news, lá está, das manipulações, umas mais bem intencionadas, outras claramente catastróficas. Como é que tu vives neste tempo? Ou de vez em quando apanhas-te a ler uma história a dizer, isto parece mesmo verdade, e depois a duvidar. Está. Mais um vício do jornalismo. Nós temos o vício de procurar a coerência e de procurar a veracidade e as fontes, não é? Somos céticos profissionais. E somos exatamente. Em princípio é mentira. E eu acho que faço isso inevitavelmente. Eu preocupo mais pelos meus filhos, em conseguir transmitir-lhes, até porque o mundo deles vai ser muito mais preenchido de fake news ou notícias falsas do que o nosso foi, felizmente, não é? E nós já temos algumas defesas e algumas estratégias. E a minha principal preocupação é passar-lhes isso e depois, no geral, para os amigos e para os miúdos da idade deles, mas eu diria que essa Como é que a gente ensina isso? Porque aquela ideia tão forte e apelativa, e agora com a inteligência artificial, lá está, simulando a nossa voz, a nossa imagem. É muito difícil. Encontrar ali as diferenças. Eu acho que não há uma resposta, andamos todos um bocadinho à procura, não é? As pessoas trabalham nesta área e até os professores, os educadores, e é muito difícil até por um ponto que falámos há pouco, é que a evolução é muito rápida. Nós ainda nos estamos a habituar ao chat GPT-3 e já vem o 4 e já vem o DeepSeek e já vem... E, portanto, o ritmo é alucinante. Eu acho que uma base é desconfiar. Às vezes o que não parece real não é. Quando nós olhamos e isto é muito estranho. Quando vimos o Papa vestido de roupa de luxo. Isso é estranho, não é? Eu acho que no fundo também o bom senso aqui
está em causa. Temos que treinar a nossa intuição. Temos de treinar um bocadinho e o bom senso e a lógica, não é? Voltamos à lógica. Quando não parece lógico, se calhar não é. Vamos ver Se de onde calhar é que vamos isso verificar. vem. Vamos verificar. Isso lá está, um bocadinho de inteligência natural, um bocadinho de verificar Sim. o próprio facto. Embora eu não sei qual é a tua experiência, a minha é quando vou a um chat GPT e nós fazemos perguntas, hum, as respostas muitas vezes são, obviamente, respostas que foram pesquisadas e são verificáveis. De vez em quando aquilo foge um bocadinho o pé para o chinelo, não é? Há ali umas E coisas. inventa e até inventa, aquilo não é? que se chama alucinações, não é? A inteligência artificial tem alucinações, inventa. Porque o ChatGPT foi concebido para agradar. Ele quer agradar. E às vezes, para agradar, inventa. É essa a motivação. É É franca- que podemos falar motivação quando estamos a falar de um computador, de uma É máquina. francamente humano esse computador. Ele foi treinado para isso. E para nunca deixar o humano sem resposta. E portanto, se ele tiver que inventar, Vai à procura de uma inventa, coisa. inventa. Olha, os nossos seres humanos, ainda por cima nesta altura, que estamos no inverno, malta agora constipa-se, fica com gripe, é o que é da vida. Mas alguém disse um dia que se apanhares frio, ou andares com os pés descalços aí na tijoleira fria, vais-te constipar. Sim, esse é dos mitos mais difíceis de combater. Veste um casaco, rapaz. Veste o casaco. Mas o que causa as doenças são os vírus e as bactérias. E pode haver mais concentração de vírus e bactérias nos ambientes no inverno, porque as salas são menos arejadas, porque estamos mais confinados, porque os transportes públicos estão com as janelas fechadas. A Covid-19 ensinou-nos isso. Mostrou-nos isso, não é? Mas, e a falta de radiação também pode permitir, ou menos radiação solar, pode permitir que os vírus se desenvolvam mais. Mas e aliás, nós podemos pensar em vários exemplos que comprovam isso. Os nórdicos, que vivem em temperaturas negativas o inverno inteiro, não são mais doentes do que nós, não é? Não apanham mais constipações do que nós. Ou eu até posso dar um exemplo da minha vida. O meu filho passou o primeiro ciclo todo a ir para a escola de t-shirt de verão e de inverno. E a mãe sobreviveu. E era bastante a mãe, mas a mãe, ele felizmente tinha uma mãe que escreveu este livro e portanto não o obrigava a levar casaco. Mas depois o que acontecia é que as outras mães chateavam imenso porque diziam que os filhos também queriam ir sem casaco, porque diziam que o Tiago, que é o meu filho, estava sem casaco e não estava doente. E as mães chegavam a vir queixar-se e refilar comigo: tu deixas o teu filho ir sem casaco e depois o meu também quer ir sem casaco. Portanto, um alerta de saúde pública. Olha, eu não gosto deste, que é que gosto, quer dizer, mito 27, o chocolate faz borbulhas. Não gosto, não é bom Não, ser chocolate um mito. Não, é exato. É bom. Como à vontade. Eu digo sempre às pessoas que desmistificar normalmente traz a vida torna a vida mais fácil ou mais doce neste caso. Eu acho que é uma ótima notícia que se pode comer chocolate, porque não é verdadeira essa relação, não há qualquer relação de causa e efeito entre a ingestão de chocolate e o aparecimento de borbulhas. Ou outra, se calhar, ainda é mais popular e mais perigosa, desta maneira, que é o mito de que beber álcool mata os neurónios. Sim. Em princípio, o álcool faz mal. Com certo? esse temos de ter cuidado, porque de facto o álcool faz mal em imensas coisas. Há dezenas de doenças que são causadas já, desde as mais óbvias do fígado até problemas de circulação e outras questões. Faz mal e de facto afeta o cérebro, mas não propriamente os neurônios. Afeta a glia, que são células de suporte, mas não mata neurónios. Que estão lá dentro do nosso A glia, nosso sim, cérebro. estão no cérebro, sim. E portanto, pelo simples não, mais vale ter. Sim, dosear o consumo de álcool. Há sempre dois alimentos que são muito curiosos. Um é os ovos, que volta e meia Os ovos, são a pior eu coisa do adoro. mundo, ou então é a coisa mais É extraordinária um do dos mundo. meus alimentos preferidos e felizmente aí o mito é que os ovos fazem mal à saúde, que não fazem. Isto é algo que tem vindo a mudar, porque se dizia que tinha muita gordura, tinha muito colesterol, mas hoje em dia o consenso é de que os ovos são um alimento muito bom, que deve ser incluído nas dietas e que se pode comer um ovo todos os dias. Atenção à manteiga que se põe lá a fritar o ovo. Pois, isso é que. Aí o problema é da manteiga, não é do ovo. E aqui é que está a grande questão. Há sempre, claro, as cenouras que nos fazem ver melhor, que também faz parte da. Sim, mas esse é daqueles mitos que eu não me esforço muito por desmistificar, porque a cenoura faz bem. E sabe bem. Sabe bem, tem beta-caroteno e tem imensas coisas boas. Olha, o que é que te falta fazer? Tu andaste Na pelos vida, em meus- geral? Sim. Ai, tanta coisa. Então,
a minha maior ambição é viajar. Pronto, é uma coisa muito básica, sou uma pessoa muito básica nas minhas ambições. Como turista ou como peregrina? Não, como tu, embora também tenha feito uma peregrinação recentemente. E foi bom? Foi bom, foi Ah. ótimo, nunca tinha feito, foi ótimo. Em termos profissionais, se é que eu posso dizer que tenho uma missão, o que eu gostava de fazer, o que eu procuro fazer na minha vida profissional é transmitir o encantamento ah, da ciência e partilhar o encantamento que a ciência me transmite, que é uma coisa que eu sinto desde que me lembro de existir e gosto de contagiar os outros com isso, ou pelo menos tento. Isso é um objetivo mais abrangente. Outro é mostrar o que se faz nos institutos de investigação portugueses. É uma coisa que eu já dava atenção quando era jornalista, que me preocupava em ir ver o que é que se passava nas diversas universidades e institutos de investigação do país, e agora faço para o instituto ao qual estou associada, porque eu acho que ainda há um grande desconhecimento, apesar de haver esse esforço de transmissão, ainda há um grande desconhecimento da sociedade portuguesa relativamente ao que se faz na academia. E eu gostava de poder contribuir para que fosse menor esse desconhecimento. Sara Sá, muito obrigado por teres vindo. Quando Ai, voltar. faz-me outra pergunta para não acabarmos nesse tom tão sério. Então, mas ficaste triste? Muito sério, não foi? Não Acabei sei. não foi muito Não, sério de isso. todo. Porquê? Não? Tu de volta e meia tens vontade de ir para o laboratório? Também experimentar coisas? Não. Não, não. Não. Não, eu gosto de contar o que se faz no Vais laboratório, lá espreitar? não de fazer. Os cientistas têm bom feitio? Como as pessoas em geral. Eu acho que É. não se pode Há uns mais bem dispostos. generalizar. Sim, como os jornalistas, como os agricultores. Estamos mais bem dispostos, outros menos. Sara, muito obrigado. Obrigada eu, Jorge. É um prazer.